O vento nessa cidade vem sempre na mão contrária. Pessoas também, se bem que elas não se diferenciam muito de papéis, poeira ou fumaça. A visão do poeta Paulo Ferraz sobre São Paulo é assustada, coisa de quem vem de fora para compor a cidade. A minha convidada é de fora, é uma atriz mineira, criada em Presidente Prudente, que hoje é a cara de São Paulo. Ela criou até uma peça com o nome da cidade. Seja bem-vinda, Regina Braga. Que lindo Não seu é isso? texto. Muito obrigada. Você lembra da sua primeira imagem de São Paulo? Que eu me lembro muito quando eu era pequenininha, morava no interior e eu vinha com meu pai de trem, a gente descia na estação Sorocabana, Sim. que é onde hoje é a Sala São Paulo, e aí a gente subia de carro de aluguel, Sim. que era o nome de táxi. A gente subia a Avenida Angélica para ir visitar minha avó, que morava na Rua Goiás, que é uma rua que desce para o estádio do Pacaembu. E eu me lembro da Avenida Angélica, sabe? Casas brancas, cheias de jardins, a Praça Buenos Aires, cheia de hortênsia. Então eu tenho imagens assim de São Paulo Uma como coisa uma coisa bucólica. muito elegante, eu achava. São Paulo, muito elegante. E isso me intimidava muito também. Arranha-céus, novas avenidas, bairros novos. Cresce também em massa humana. Com pouco mais de 1 milhão de habitantes em 1940, aproxima-se hoje dos 2,5 milhões. Eu fiquei paulista. Você se confunde, você é uma imagem de São Paulo, né? Qual é a imagem de São Paulo que represente a cidade? Eu acho que é um movimento. É um movimento, é a transformação. Pai, vai Bandeirantes. Eu acho que é isso. E eu acho que isso é uma coisa que quando você incorpora, por isso que eu falo que eu fui ficando paulista, sabe? Quando você incorpora esse jeito de viver apressado e querendo chegar lá, né, de bandeirante, assim, metendo as caras, aí você se habitua nesse... Se habitua. Né? Parece que isso faz parte de você. E eu não posso me imaginar morando numa cidade do interior. Aí fica difícil pensar em outro lugar. É verdade. Eu acho que isso não é bairrismo, não. É quase que uma doença. Você pega um vírus mesmo, né? Do lado direito, na rua direita, olhando as vitrines coloridas, eu a vi. Mas quando quis me aproximar de ti, não tive tempo. No movimento imenso, na rua eu lhe perdi. E cada menina que passava, para o seu rosto eu olhava e me enganava, pensando que fosse você. E na rua direita eu voltarei para lhe ver. É uma cidade, como você falou, de movimento, de conexões impossíveis, às vezes, de fazer em outro lugar, e improváveis, e aí... Improváveis. Não é? Então, eu não sei, eu acho que você se habitua com esse jeito, com esse desafio, que às vezes é doloroso, não é? Morar em São Paulo, às vezes, é triste, doloroso. Conta de uma dor. Olha, eu me lembro, eu adolescente, chegando de ônibus da aviação Cometa, que descia na esquina da São João com Ipiranga, eu me lembro de eu descer ali, adolescente, e olhar aqueles prédios e ter um medo. Mas ter um medo, era tão grande, tão escuro. Você morou em pensão aqui em São Paulo? Morei em pensionato. Pensionato. Mas... É um desafio isso, né? O que é morar num pensionato? Era super comum nessa década de 60. 60. Você chega em 64. Que Eu cheguei ano em para chegar, hein? 64. E era super comum. Você tinha pensionatos de freiras e tinha pensionatos particulares. E você vinha e você alugava uma vaga, não era um quarto. Na verdade, você alugava uma cama. Sei. Entende? Podia ser quarto de 3, de 4, de 2. De 2 era mais caro. Sozinha nem pensar, era chique demais. Entende? Então era isso. E eu fui morar num pensionato privilegiado, que foi por causa desse pensionato que eu fui fazer teatro, entende? Mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Esse pensionato, ele ficava
Angélica, na esquina da Rua Sergipe. Tinha uma cantina que chamava Amarana. Tinha um anúncio, assim, para a Avenida Angélica. E na frente tinham 2 sobrados, que eram 2 pensionatos, que eram de propriedade da mãe da Miriam Muniz. Entende? E a Miriam morava lá. Estava grávida do primeiro filho dela, do Marcelo. Olha onde você foi cair, do lado da bruxa, do teatro. E aí eu caí lá, fui morar lá. A minha companheira que veio morar no quarto comigo é a Gabriela Rabelo, atriz. E no quarto do lado do nosso morava a Dina Sfati e a Isabel Ribeiro. Mas que pensionato é esse? Então, era só ligar as câmeras e virava um reality, né? Mas aquilo para mim, sabe, eu caí no caldeirão. Eu caí num ninho de coisa muito boa. Que coisa linda. Muito boa. Conheci o Flávio Império, eu conhecia as pessoas lá, sabe? Sim. Roberto Freire, eu lembro, eram amigos da minha. Sim, Roberto Freire, grande figura. E aí, quer dizer, levada por essas pessoas, eu fui parar na escola de teatro. E nessa escola é onde você, não é ainda a sua escolha. É porque eu não sabia que você podia escolher ser atriz. Você estava pensando em fazer psicologia? Eu estava pensando em fazer qualquer coisa que me tirasse do interior. Eu sei o que é isso. Eu estava querendo, assim, chegar... Estava querendo justamente descobrir o que eu queria. Eu acho que era conhecer mais, né, ampliar. Mas eu não tinha nenhuma vocação, assim, especial. Tá. Não tinha. Aí você... Quer dizer, eu achava que eu não tinha, mas hoje eu vejo que eu sempre fiz teatro, que eu fazia na escola, fazia na igreja, sabe? Mas não tem uma história da psicologia, você quase entrar... Eu fiz psicologia. Você fez psicologia. Tem uma história que você estava esperando o cliente, mas aí chamaram para você fazer o teste da novela? Não tem uma coisa assim? É que eu aluguei uma sala. Isso. Se alugava por hora a sala. Né? E fiz um cartão para começar a ser psicoterapeuta. Claro. E aí uma pessoa telefonou marcando consulta comigo. Eu lembro que o nome dele era Djalma. Djalma! Aí ficou aquela fantasia, assim. Djalma, meu primeiro paciente. Meu primeiro paciente. E aí? E aí, nesse dia, o Avancini me chamou para ir na Bandeirantes para fazer meu pé de laranja lima. Tinha que ser naquele dia, naquela hora. E o Djalma ficou na mão. E o Djalma ficou na mão. Você quer mandar um recado para ele agora? Djalma, o que será? Qual seria o problema de Djalma, né? Mas o Djalma virou uma fantasia na minha cabeça, engraçado. Sabe? Mas eu fiquei profundamente agradecida ao Djalma. Porque ele me deixou provar que na hora... Você tinha que fazer a escolha. Eu saí correndo, eu nem pensei. Eu nem cheguei a questionar se eu devo, não devo. Eu nem pensei, falei, não posso. Que maravilha, né? Te obrigou a tomar a decisão. Mas aí estava tomada a decisão. O nome da minha noiva é Cecília. Assim como o seu. Que coincidência, não, senhor Evaldo? Pois é. Nunca vi igual. Você já trabalhou com muita gente, você citou o Avancini, mas aí vem assim eu diria um carrossel de emoções, né? Porque televisão, que é a primeira coisa, você soube não ficar presa na televisão, não é isso? Você é uma atriz que trafega por todas as linguagens, né? É verdade. Como que se consegue fazer isso? Foi acontecendo. Porque é fácil, né? Ficar lá dentro da... A TV é um lugar muito atraente. Para mim nunca foi fácil. Não, porque era no Rio. Quando eu comecei a fazer televisão, foi aqui em São Paulo com o Abu. Que, aliás, foi o primeiro trabalho que eu fiz na TV e no teatro. Foi com o Abu, profissional. Grande mestre, né? Eu sei. E quando eu vim para cá, eu lembrei dele imediatamente. Conta uma coisa ruim do Abu pra gente. Conta. Ele vai adorar. Ele vai adorar ser lembrado assim. Olha, a primeira peça que eu faço profissional foi... como é que chama? Do Ionesco. Cantora Careca. Do Ionesco. Eu estava chegando da França, eu tinha ficado 3 anos estudando teatro. Eu queria ser intelectual, era Ionesco, era teatro do absurdo, não sei o quê. Aí o Abu chegava e falava assim... Eu estou para resolver se você é uma grande atriz ou uma grande trepada. Ele falava as coisas assim. Claro! Ele falava coisas assim. Ele falava e ele jogava. Ele jogava palavras como trepar. E ele falava o jeito que ele falava. Ele quer ver acontecer. Aquele trepar.
E funcionou essa provocação? Claro, né? Funcionou. Como é que foi essa cantora careca? Funcionou. Funcionou assim. Eu comecei a fazer, comecei a ficar muito insegura e o Abu faltava às vezes no ensaio. Ele não vinha. E por outro, eu brigava muito com ele, porque na minha cabeça tinha diretor, tinha que chegar antes, tinha que dar bronca. E o Abu era outro padrão, né? Era outro padrão. Mas eu fiquei muito, 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 muito amiga dele, sabe? Sim, gostando dele. E eu lembro que ele dava muitas broncas em mim, sim. sabe? Eu sempre tinha um certo... Ele era ranzinza, né? Dá para usar essa palavra. Ele falava umas coisas para mim horrorosas. Ranzinza, mas era para animar o ambiente, não era? É verdade. Um ambiente muito tranquilo. Aí verdade. ele chegava ranzinza. Ele queria... colocar uma tensão. E da mesma forma ele fazia isso comigo no palco também, sabe? Falava assim, tá bonitinha aí, mas pode... Sabe, ele me incitava a me jogar, sabe? A se jogar para um lugar que você não conhecia, exatamente. Exatamente. É isso que ele faz. Ele me incomodava de um jeito carinhoso. Né? Muito afetuoso, né? Levantei os braços e entrei errado. Era para entrar só depois de lerem o currículo. Aí eu fiquei de braços levantados e pensei, bom, eu sou latino-americano, eu tenho direito à mediocridade. Eu quero ser medíocre. E fiquei lá, sorridente, como a Fernanda Montenegro em festas, assim. Quem nasce em São Paulo, às vezes fica preso no bairro que nasceu, né? Isso acontece muito, de você ficar num gueto, né? É verdade. E achar que aquela parte é a cidade, né? Enquanto que a cidade é infinita, né? Tem alguma parte que te atrai? O centro. O centro. Para mim, acho que o centro. Eu sempre gostei do centro. Quando eu vim para cá, eu andava pelo centro, eu queria conhecer, queria olhar. E eu faço isso, adoro fazer. Agora é que é perigoso a gente ter esses problemas. Também é coisa de caipira isso, né? De andar no centro. Eu vou pro centro agora, ver a cidade. Cidadona, né? Aqui só vale uma coisa desde sempre. Vai, bandeirante! No enxadão da obra, bateu 11 horas. Vamos embora, João. Bora, João. Vamos embora, João. No enxadão da obra, bateu 11 horas. Vamos embora, João. Vamos embora, João. O que é que você trouxe na marmita, Dito? Trouxe ovo frito, trouxe ovo frito. E você, beleza, o que é que você trouxe? Arroz com feijão e um torresmo à milanesa da minha Teresa. O que te motivou a ir atrás de uma história sobre São Paulo? Foi a alegria que eu senti quando eu comecei a conhecer mais a história de São Paulo. Sabe? Quando eu comecei a ler mais, eu percebi que eu sabia mais sobre o Rio e sobre a Bahia do que sobre São Paulo. E aí isso começou a ficar surpreendente, né? Isso foi lendo Capital da Solidão, do Pompeu Toledo, meu amigo. Sim. Eu fiquei muito ligada. O que ele disse para você, esse texto? Começou a me ensinar coisas, sabe, a história da cidade, o óbvio, que eu não sabia. Eu sabia mais sobre a Bahia e sobre o Rio de Janeiro. Lembra de algum fato que te pegou nessa história? Tinha uma forca na Liberdade, você sabia disso? Sim. Sabia dessa forca da Liberdade? Por isso que chama Liberdade, inclusive, não é? Que coisa forte isso, você imaginar ali uma forca. Então, eu tive o trabalho de ir lá pisar onde era a forca, porque isso me dá uma sensação, sabe, de que eu estou entrando em contato com o meu chão, o que já aconteceu naquele chão. As pessoas eram mortas ali, né? Ali. Tinha torturas, tinha ali... eram escravizadas, enfim, suplícios, não era isso? E liberdade tem a ver com esse nome, né? E aí, depois que eu soube disso, nunca mais eu voltei. A liberdade foi igual. Nunca mais. Então, o conhecimento transforma a sua relação com o seu lugar. À medida que você vai conhecendo, você vai saindo dos estereótipos, assim. É cinza, é triste, é feio. E você vai entrando numa coisa assim, é solitário, é deserto, é abandonado. São Paulo é tudo isso, não é? Mas você vai entrando de um jeito afetivo, não é? São Paulo é um buquê são flores mortas
é num lindo arranjo, arranjo lindo feito pra você. Não existe amor em SP. No próximo bloco, a delícia e o drama de ser artista, especialmente de teatro no Brasil. Nós vamos conhecer Dias de Luta e Glória de Regina Braga. Até mais. A geração TikTok atualizou aquele ditado caipira: todo mundo vê as pingas que eu tomo, mas ninguém vê os tombos que eu levo. Ficou assim: quem vê close não vê corre. A vida de uma atriz, como a minha convidada Regina Braga, é cheia de close e corre, de pinga e de tombo. Você sabe bem do que eu estou falando, né, Regina? Esses tombos, os perrengues, né, da profissão de artista, que é um presente que apareceu para você e transformou a sua vida, né? Essa vida marvada de artista, não é? Ardida, não é? Ardida. Não é assim? Ardida. E dia desses eu vi você estava filmando em Israel. Que glamour, né? Foi muito. Ou tem perrengue também? Não, foi férias para mim, sabe, fazer esse filme. Foi uma coisa que chegou para mim, foi um grande presente. O que é esse filme? É uma comédia romântica. É uma comédia romântica na melhor tradição da comédia brasileira. Sei. Sabe? Que se passa em Israel. Eu fiquei encantada. Eu nunca tinha sido convidada para uma coisa assim. Sabe? Eu sempre era convidada para umas coisas mais dramáticas. Ou mais intelectuais. Assim. E aí eu tive um convite da diretora Cris D'Amato para fazer um personagem. Eu li o roteiro, fiquei encantada com o roteiro. O personagem era tudo que eu queria. Como que se chama? Rava. Rava. Eu sou uma judia que vou embora para Israel em 73, carioca. Sim. E vou ir para Israel em 73 com meu namorado, porque eu não queria casar com a conveniência da família. Sim, entende? claro. E aí, nesse lugar, eu me senti muito tocada pelo lugar, o país, tudo, os lugares que a gente filmou, sabe? Quais? Massada, por exemplo. Eu tenho uma cena em Massada, olhando para as montanhas da Jordânia, vendo o Mar Morto e falando um texto ali. Você não tem que pensar em como que você vai falar, porque a coisa é tão grandiosa. Você entende? Só de você já está, né? Você já está. É tão grandioso que eu não interpretei. Eu vivi o êxtase de estar naquele lugar. Entende? Eleva teu pensamento. Deixa de ficar pensando só nas contas. Você já perdeu dinheiro produzindo teatro? Muito. Aquele negócio... Já vendi um Fusca. Já vendeu o Fusca, investiu e aí não voltou o Fusca. Nunca mais. Não. E continua igual, né? Continua igual? Continua igual. Eu lembro quando eu comecei a fazer teatro, você tinha aquelas grandes companhias de atores, não é? E eu comecei até bem, que eu ganhei prêmio, e comecei a fazer peças, e ir bem, mas eu tive bem consciência que se eu não passasse a ser produtora, eu nunca ia escolher o que eu queria fazer. Eu ia sempre ser escolhida. E eu não queria ter uma vida à deriva, dirigida por outros. Sim. E aí eu me empenhei muito para virar produtora, sabe? Mas eu achava que depois que eu virasse, ia acalmar. Aí pronto, agora está tudo bem. Aí ia acalmar, eu ia fazer Mas tudo. é a história de quase todas as atrizes brasileiras. Aí eu ia ter uma estrutura, e eu ia pensar, ia fazer tal peça. Isto não aconteceu. Vou ser convidada para todos aqueles textos. Isto não aconteceu. Então, coisa, né? eu continuo na labuta, no perrengue. Mas, por outro lado, já me acostumei, não sofro com isso. Mas eu acho divertido. Que já, bom, né? Não sabe? ficar no mimimi, né? Agora, Regina, e muita gente fica falando que os artistas é tudo mamata, é tudo Lei Rouanet. A cultura foi muito atacada. O que você tem a dizer para esse pessoal? Eu tenho a dizer que eles não conhecem a Lei Rouanet. Começa por aí, né? Começa, porque você tem que primeiro entender como é que ela se passa, entende? Não vou eu agora aqui ficar ensinando. Mas eu sinto que as coisas que as pessoas falam são muito primárias. Sim. E eles entraram num estereótipo. Adoram falar mal de artista, não é?
É quase uma histeria mesmo, uma né? histeria. Mas talvez por não conhecer mesmo o drama. E até que isso acontece em todos os países, né? Do Japão, Alemanha, da Inglaterra. Cada um fica pensando como fazer melhor, sabe? E o Estado está presente. Em Hollywood, o Estado está presente no cinema. E esse jeito que a Lei Rouanet procurou fazer de tirar dinheiro das empresas e botar na cultura. Quer dizer, são tentativas, tá? Então você acha que está errado, tem problemas. Então, como é que nós vamos melhorar? Mas não é isso, são os bandidos. Tem gente que quer acabar com a cultura. Deputado, o senhor me chamou de anel do mundo no celular. Eu fiquei tão impressionada com esse ódio dos artistas, né? Que eu vi no Brasil. O que você sentiu, hein? Eu tive acho que muitos de nós tivemos, né? Uma coisa de uma crise mesmo. Eu não sabia que no Brasil tinha tanta gente com tanto ódio. Foi uma coisa muito triste perceber essa Qual é a intensidade. importância de voltar a ter um Ministério da Cultura, por exemplo? Super importante, gente. Né? Gente, é super importante. Mas agora tudo isso está... Eu estou muito esperançosa. Eu estou percebendo que você está esperançosa. O que significa essa esperança? Será que é fogo de palha? Será que não está tudo muito frágil? Está tudo muito frágil. Qual é a atitude? Está tudo muito frágil, está tudo muito difícil. Que todos nós temos que ter. Eu acho que justamente por isso eu estou me sentindo assim, querendo mesmo ajudar a convocar as pessoas. A fazer o quê? Eu não sei direito, porque o meu jeito de atuar fazendo teatro, dando aula, entende? Mas eu fico imaginando, fico tentando... Eu não consigo agora imaginar fazer projetos que não sejam para ajudar o Brasil, sabe? Eu sei que isso é uma coisa meio vaga, mas eu preciso me sentir colaborando para melhorar meu país. Agora, eu acho que mais do que nunca, a gente tem que valorizar o professor. Professor. O professor. Olha aí. Sabe? A deputada aqui está começando agora com propostas concretas. Vamos lá. Valorizar o professor. Eu concordo totalmente. Mas desculpa, mas isso de que jeito? Sabe, Desculpa eu sempre nada, senti no meu trabalho como atriz uma vontade de ensinar. Mas é óbvio, sabe? Que é E eu acho que num país como o nosso, que tem esse material humano e tem esse nível de educação zero, que a gente conseguisse melhorar isso. E sabe? O quê? É salário? Eu acho que é salário. E que é formação, motivação. Não é? A pessoa tem que também sentir que é uma carreira valorizada, que é legal, que é bacana ser professor. Criança precisa querer ser professor. Como o professor é importante na vida da gente, não é mesmo? Todo mundo tem uma memória de alguém que transformou, né? Você tem um, assim? Eu tenho. Eu tenho uma professora do 4º ano primário, que eu lembro que ela me ensinou a gostar de cantar, porque nessa época tinha aquela influência do Villa-Lobos. E Orfeão. Que tinha que cantar na escola. E era uma delícia. Aliás, é um ótimo... Você ensino botar de as crianças para cantar de manhã. E ela... Como era o nome dela? Geni Navarro. Geni. Dona Geni Navarro. Eu amava ela. E ela chegava e escrevia um pensamento ou um poema na lousa. Aí a gente cantava e lia aquilo todo dia. Em era voz o começo alta. do dia. Isso é tão importante, né? A leitura, né? Então ficavam coisas, você entende? Ficavam insights, assim, que ficaram dela. Isso. Muito mais do que aprender o dia da revolta de Riachuelo. Mami. A Grace Janucas esteve aqui e me disse que a vida de todo mundo agora está igual a do artista. Que ninguém é contratado, ninguém tem 13º, carteira assinada. O que a gente pode aprender com essa dureza, ou essa novidade que estamos vendo agora, com os atores e atrizes que geralmente tinham contratos longos, né? Com a televisão e tal. A gente tem que aprender a ficar esperto com a gente mesmo, né? Aprender o que a gente, para onde a gente vai, né? E por outro lado, você vê que isso tudo dá uma liberdade muito grande também. Quando está tudo arrumadinho, às vezes a gente já tende a ir para o próximo passo.
não é? E fica acomodado ali, né? E aí já mais ou menos que traça um caminho. Isso, Essa bagunça que deu na gente, ela às vezes é até misturada com dor. Claro, não é? Com certeza. Mas eu acho que ela traz uma riqueza, porque a gente, sabe, eu estou sentindo isso muito forte. Qual é essa riqueza? Olha, para mim está assim, eu tenho que fazer muita coisa agora. Esse é o finalzinho, eu sei, que eu já vivi mais da metade da minha vida e que eu tenho este período e eu quero aproveitar. Uma pergunta que eu ouço muito de gente assim, bem intencionada, né? Por que o dinheiro do meu imposto tem que ir para a cultura? Como que você responde a isso? Porque a cultura é muito importante para você, para a sua vida e para a vida dos seus filhos, para o futuro do país. Por quê? Porque a cultura é a alma, é a expressão do que a gente tem de único. Então, a cultura é que nos faz ser um país, entende? A gente tem uma cultura, não, uma cultura que dá gosto, que é isso? Né? Que dá um orgulho, dá um orgulho. A gente tem aqui no Brasil uma riqueza eu sou completamente apaixonada por uma riqueza geral. Você vê agora essa riqueza, o negócio dos garimpeiros. Sim. Eles agora invadiram 14 outros povos. Gente, tem mais 14, além dos Yanomami. Isso é uma riqueza. São línguas diferentes, são pessoas diferentes, acreditam e pensam coisas diferentes. Eu fiquei tão extasiada com isso, saber que ali do lado, os Yanomami já são desconhecidos. Já são um universo. Já são um universo. Agora, além deles, tem ali para cima 14. Gente, que país, que riqueza. Hoje em dia, isso... E eu acho que isso é uma preciosidade. Isso não existe, né? Isso não existe. Isso não existe na Europa. Isso não existe. Não existe mesmo. Isso parece que é uma coisa fantástica, de fantasia. É uma nave. E você tem isso aqui. É a nossa terra. O que é isso, gente? Eu fico... O que fazer com isso? Ai, tem que cuidar. Tem que cuidar. A Associação do Rio Bonito diz que querem sua terra. Mas, no meu ponto de vista, eu acho que eles querem mais do que a terra. Eles querem acabar com o povo indígena, acabar com os isolados. A gente não vai permitir que aconteça, não. Isso é o nosso chão. Não é mesmo? É um chão todo cheio de sangue. Eu só não suor. gosto de mim quando eu fico tentando fingir que está tudo bem. Que tá tudo porque por causa de uma coisa boba mesmo, de ficar assim, né? que não é verdade. É uma distração, né? É uma distração. Mas, por outro lado, a alegria a gente precisa aprender, né? O que você faz quando você se pega distraída, mulher? Você estava ali, começou a achar muitos likes, todo mundo dando like na internet, não é um pouco isso? Em like para mim? É, claro. Ou assim... Que eu fui me achando? Enchendo a bola, exatamente. Nossa, que legal, tá tudo dando certo, esse país... Não, é um conforto, né? Então. A gente sente uma... Essa bolhazinha, né, quentinha. Que deu certo. Olha. Olha, tô sendo bem vista. Opa. Olha, a gente quer tanto que as pessoas gostem da gente. Claro. O artista faz isso, né? É verdade. Ele busca isso. Agora, qual é a pista falsa? Que você chega ali e você fala, opa, aqui... Eu me baseio muito no critério do Oswaldo de Andrade, da Alegria Prova dos 9, sabe? Porque eu acho que é tanto que agora, você sabe o que eu queria fazer? Eu descobri que existe curso de rir. Você sabia que existe curso de rir? Sim, fundamental. Você começar a fazer curso de rir. Como rir bem. Que músculo que você tem que usar. Você sabe que eu falo, gente, eu queria fazer um curso de rir, porque eu queria rir cada vez mais, sabe? Porque é um pouco que virou assim, digamos, o meu caminho. Sei. Assim, por onde eu procuro. Sei. Eu acho que por onde eu senti alegria e que eu fique à vontade nela. Sei. Né?
Que não seja artificial, que não boba. seja, que eu não tenha que me armar sabe? Eu faço qualquer coisa agora para não ter que ficar tensa nos lugares, para não ter que mostrar como eu sou bacana, como eu sou, sabe? Você ainda tem que fazer isso? Eu tenho. Tem, né? Eu tenho. Às vezes eu me flagro querendo agradar, entende? Que liberdade poder falar assim, né? Não é? Acho que é, né? Eu não tenho dúvida, né? É. Se olhar, ver que acontece e ainda falar isso na televisão. Olha, você acha que tem alguém que se livra disso? Não tem, né? Acho que não tem. Não tem. A gente só tem que se falar, olha que ridículo que eu tô sendo. Olha como ri de si mesmo, né? Eu acho que eu vou entrar nesse seu curso aí, né? Vamos formar um grupo. Vamos. Técnicas. Olha, eu faço acupuntura com uma japonesa, que eu chego perto dela e começo a rir. Porque ela olha para mim e fala assim, levou picada, né? Agora vai levar porrada, né? Meu Deus. Ela é muito engraçada. Ela é diabólica, essa mulher. Ela é engraçadíssima. Ela pode estar de professora do curso, né? Você dançar, você rir, você cantar. Isso. São coisas que é aqui, é uma delícia. É no corpo. É no corpo. Né? E tem uma coisa que ela gosta de fazer, que é dar aulas. Ela já falou aqui. Era quem? Você. Ai, que delícia. Como é bom conversar com gente louca, né, Regina? Não é bom? O Abu falava isso, é tão louco. É uma delícia, porque a gente é livre para falar qualquer coisa. E quando eu falo que você gosta de dar aulas, é porque no próximo bloco eu vou mergulhar nas histórias da Regina, que incluem, assim, um médico que mora no coração dela. Você conhece o rapaz? Ele tem um penteado parecido com o meu. Ele mesmo. Até loguinho. O escritor Émile Zola mandou essa. O artista não é nada sem o dom, mas o dom não é nada sem trabalho. A minha convidada, a atriz Regina Braga, tem os dois, talento de sobra e disposição ferrenha para o trabalho. Vocês viram? Ela faz até assim, ó, ela tá animada. Ô, Regina, me fala, o que é o talento? É uma coisa fixa, que nasce com a pessoa e se ela não tiver, ela tá lascada, é isso? Eu lembro quando eu era pequena, tinha umas histórias assim, Beethoven, isso. Ele regia uma já orquestra nasceu, com a sua colherzinha, era um bebê que regia. Aí eu falava, eu não sou isso. Não, e é fake news. Eu não tenho talento. Não é bem Nunca assim. Eu me vi regendo nada, nem inventando, nem baixou nenhum poema na minha cabeça quando eu tinha 10 anos. Entende? Então eu sinto que o que eu posso chamar de talento em mim é o fruto de um trabalho, de uma convivência com outras pessoas, de estudar, de buscar caminhos, de ler, sabe? Eu acho que eu sinto por aí, não é uma coisa estratificada, o talento. Este médico que nós vamos conversar agora é um cara que foi fazer um curso de teatro com você. E o Drauzio Varela chegou atrasado na aula. Não é isso? É isso mesmo? É verdade. E o que você fez com ele? Pois é, eu estava dando um curso de teatro no MAM, no Museu de Arte Moderna, que era um curso organizado pelo meu ex-marido, que é o diretor Celso Nunes, e era um público muito variado. Tinha, assim, granfinas paulistas, cabeleireiras, tinha uma variedade enorme, um cantor. E aí eu comecei a aula, na hora marcada, e muito assim, querendo que desse certo, olhando tudo para dar certo. Aí batem na porta quando eu tinha acabado de dar as regras de um exercício. Já tinha acabado de dar as tá regras, assim, tá querendo, vocês vão começar... agora vamos começar, bate na porta, aí veio o porteiro e falou assim, tem um rapaz aí que chegou atrasado, pode entrar ainda? Aí eu vi que podia, porque
tinham 25 vagas e tinham 24 alunos. Aí entra o Drauzinho. Lindo. Lindo e atrasado. De calça jeans, camisa branca. Sim. Aí ele entrou e falou, posso entrar? Ainda dá tempo? Eu falei, dá. Durante o curso, foi começando assim, a gente conversava tanto, de repente era uma bandeira, sabe? Começou no curso já? Começou no curso. Caramba, foi assim? Assim, à primeira vista, então. O que foi assim, que a gente começava a falar sobre, por exemplo, lição de casa. Sim. Eu comentava a lição de casa deles. Aí quando chegava na dele, a gente começava a rir. E tinha tanto assunto, que eu tive que tomar cuidado para não dar bandeira. Para não... Porque quando chegava na hora dele falar, a gente ficava falando. Era muito gostoso. E ele era bom ator? Ele era. Era bom ator? Ele era surpreendente. Eu sinto que ele é um comunicador excepcional. Ele consegue falar das coisas mais difíceis para qualquer pessoa. Não é? Isso é um grande dom. E vocês têm uma coisa que eu admiro, que é a discrição, né? É planejado isso? Vocês são discretos? Tem gente que nem sabe. Aposto que muita gente falou, nossa! Sabe que eu sou casada com ele. Então... Tem muita gente. Isso é de propósito, porque a gente vive hoje, é o contrário, né? A gente vive uma evasão de privacidade. As pessoas vendem as fotos do casamento, tem patrocinador, não é assim? Mas isso daí é que a gente é assim, viu, Marcelo? Os dois, né? Não é nenhuma ideologia, não tenho nada contra quem não é assim, mas a gente é assim, a gente meio quer ficar quietinho, assim, se sente mais confortável nessa distância, entende? Mas a gente é cheio de amigos, eu tem uma vida super animada. Vocês gostam de fazer bagunça escondido, não é? Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. Tem gente querendo fazer pergunta para você, olha aqui. Tainá Arruda, você é a mãe do Gabriel Braga Nunes? Sou, com todo orgulho. Não só do Gabriel, como da Nina Braga Nunes. A Nina, que é produtora de teatro, Nina Braga Nunes, né? Eles tinham escolha de não seguir isso? Não teve essa opção, né? Né? Quer dizer... O pai, né? O pai diretor, mas é bom que seja assim, uma família. Sim, uma família maravilhosa, profissionais incríveis, né? Que fazem com gosto o negócio, né? Juliana, é verdade que você é casada com o Dr. Drauzio Varela? Sim, acabou. Verdade. Conta uma fofoca dele. Sou casada com ele há 41 anos. Meu Deus do céu. Vai contar uma fofoca do doutor? Não. Não vou, não. Aquele negócio que ele fala que ele só desce de escada, é verdade aquilo? É verdade. Ele faz exercício. Ou é marketing? Não, ele é fanático com essa história de exercício. Quando ele fez 50 anos, ele encontrou um amigo na rua que falou, agora nós vamos começar a decadência. Ele achou tão desagradável isso. Sabe, essa ideia, você encarar, você entrar nos 50 anos... Acelerando para o buraco. Que horror. Que aí ele teve um movimento interno de falar assim, eu vou fazer alguma coisa, agora mas eu não vou entregar os pontos. Não vou ser assim. E aí começou a correr e ele teve muita facilidade para correr. Porque correr não é fácil, não é para qualquer um. Não, é perigoso até correr, você tem que ter técnica, e né? o Drauzio começou a correr, ele mesmo começou a ficar impressionado com como ele gostava. Com o rendimento, isso. Sabe? E a sensação de felicidade que ele sentia depois de correr. Sim. Aí ele começou a entrar nessa, e resolveu correr maratona, porque ele sempre fala isso, ele ajuda muito para o Drauzio ter objetivos, porque aí dá a disciplina e que o objetivo é esse, não, só vou correr uma maratona, né? Um objetivo pequenininho. E agora, esse ano agora, ele correu, ele vai fazer 80 anos, e ele quis correr a maratona de Londres. Então, ele se coloca esses desafios. Maratona inteira? Claro. 42? Maratona inteira. Você não fala isso para um maratonista? Não, um maratonista de 80 anos tem que correr meia maratona. Não, é inteira. 42. Foram 2/3 da maratona.
tô começando a ficar um pouco piada. A gente falou, você chegou em São Paulo, teve aquela coisa da psicologia, mas aí você encontrou a EAD, Escola de Artes Dramáticas da USP, e ali tinha uma galerinha da pesada, né? Nós estamos falando ali, Cacilda Becker, Sábato Magaldi, né? Augusto Boal. E eu convivi com essas pessoas como professores, né? E foi uma época muito linda de São Paulo. Sim. Também, esse momento que existia ainda aquele teatro, o TBC, ainda existia as grandes companhias, Maria de la Costa, Cacilda Becker. Cheguei a ver várias peças da Cacilda Becker. E todo mundo ali na rua, né? Andando de um lado para outro, de uma sessão para outra. Existia isso, existia esse movimento do moderno, do teatro oficina, do teatro de arena, e essa sensação de querer mais liberdade, de querer... De romper. De ser moderno, de entrar num mundo novo. Né? Antunes, né? Doido, né? Era muito transgressor. Fervilhante. O teatro de São Paulo, nessa época, era uma coisa... efervescente mesmo. No TBC você teve? Não, o TBC eu tive assistindo algumas peças, entende? Mas a minha cabeça já era mais da geração arena e oficina, que eu era apaixonada. Sei. Completamente. Dos doidos, né? Você estava do lado dos mais doidos. Não é? Do Plínio Marcos. Conta para as crianças quem é essa figura. Não, para as crianças eu não posso contar. Conta. Não, conta. Mas vou falar palavrão. Mas fique à vontade. Que o Plínio Marcos ficava sentadinho no meio-fio, na frente da bilheteria do Teatro de Arena. E ele falava assim, porra caralho, porra caralho, porra caralho. E era a maior novidade, uma pessoa falar porra caralho. Palavrão. Isso não existia. Como vírgula, né? Usava como porra caralho, porra caralho. E com aquele sotaque de santista, né? Que não é carioca, é uma coisa malandra, paulista. Era uma coisa inesquecível, a figura daquela pessoa que falava coisas que ninguém falava. Não era só o porra caralho, não, mas coisas que ele falava, eu tô aqui, imagina, meu filho resolveu arrumar um emprego e eu estava querendo tanto que ele ficasse no violão. Olha, Regina, pode. Olha, esse menino vai se perder. Esse menino vai se perder. Eu quis tanto que ele tocasse. Você entende? O Plínio tinha uma cabeça... Uma liberdade. Né? E uma generosidade. Ele conversava com todo mundo, né? Que memória boa essa. Porque, para mim, ele é um dos primeiros artistas que eu admirei na televisão também, né? Beto Rockefeller. Gente, ele era muito bom. Ele faz um mecânico, né? Nessa novela que é histórica, dirigida pelo Lima Duarte, com o Luiz Gustavo. Só vou poder sair de Mercedes-Benz quando entrar uma Mercedes-Benz aqui na oficina para consertar. Uma jamanta para me esmagar! Uma jamanta para me esmagar! Sabia que ia estourar em cima de mim! Eu sabia! Pelo amor de Deus, Beto! E o texto dele, ele gravou uma coisa para o Drauzio, no comecinho da AIDS, ele gravou uma fala para o Drauzio levar para a cadeia, sabe? Gente, é uma coisa deslumbrante. Descomunal, né? Não é? Se comunica, né? Se comunicava numa linguagem completamente pessoal, né? Grande Plínio Marcos. Que bom a gente falar dele aqui. Aqui é bandido, Plínio Marcos. Atenção, malandragem, eu não vou pedir nada, vou te dar um alô. Te liga aí, AIDS é uma praga que rói até os mais fortes e rói devagarinho. Deixa o corpo sem defesa contra a doença. Quem pegar esta praga está ralado de verde e amarelo do 1º ao 5º e sem vaselina. Não tem doutor que dê jeito. Olha aqui, mais gente. Adalberto Barbosa. Como foi para ela fazer uma psicóloga e o que ela aprendeu com a personagem? Esse na novela da Alicia Manso. Foi o máximo, porque a novela era ótima. E o personagem era ótimo, porque o que eu aprendi ali, sabe? Você aprendeu alguma coisa sobre você? Muito. O quê? Muito. O jeito, eu me pegava muitas vezes assim, entrando mesmo no personagem, né? Como entrar no personagem. De analista. E ao mesmo tempo a minha personagem tinha os problemas pessoais dela. Então essa... Entra e sai.
aonde que eu me ponho aqui para favorecer você e me neutralizar. Sabe? É um exercício. É um exercício que te ajuda muito como atriz também. Não é? Por quê? É um exercício de ouvir. Né? Porque como atriz, você tem que entrar num universo que é o do faz de conta, né? Tá bom que eu era a Ana Virgínia, né? E eu tenho que acreditar nisso. Claro. Né? E como psicanalista também tem aquele papel. E isso me ajudava muito, sabe? Sim. Eu sempre tenho... Os personagens me ensinam muito, né? Porque você acaba vendo como é que eles funcionam. Sei. E você pode nos ensinar uma técnica de ouvir, porque isso é uma coisa que hoje é muito necessário, você não acha? Sinto também. Eu sinto que eu preciso também. Tem alguma técnica, doutora, psicóloga? Olha, eu tenho... Quando eu fiz Cenas de um Casamento, do Bergman, que eu fiz com Tony Ramos, muitos anos atrás, eu estava estudando muito Bergman, e ele falava uma coisa assim, o ofício do ator, 50% é falar, 50% é ouvir. E eu não tinha me dado conta disso. Já era atriz, Tempão, né? Eu não tinha me dado conta disso literalmente, sabe? E naquela peça era dividido, era eu e o Tony, E aí eu comecei a, de propósito, fazer um exercício de ouvir, e era o Tony que eu estava ouvindo, e ele falava muito bem, sabe? E eu comecei a fazer esse exercício conscientemente, e me ajudou muito, eu acho que eu melhorei muito como atriz, sabe? De procurar segurar um pouco a minha ansiedade de expressão. De se amostrar, como e diz deixar isso, o deixar teatro... chegar em você, né? E deixar a resposta vir de uma forma mais orgânica. A gente falou aqui de filhos, né? Você tem 2, Gabriel Braga Nunes, grande ator que as pessoas conhecem, e a produtora teatral Nina Braga Nunes. O que se aprende, Regina, com os filhos? Você muda, né? Depois que você tem filho, sua vida é desdobrada, né? Você vive... Eu sou eles, entende? Eu sinto isso, que eu tenho uma... E o que você aprende com os netos? Ai, que delícia! Ai, que delícia! Você não sabe que prazer que eu tenho. Não sei. Você não sabe? Me conta, não. Não, é demais. Eu tenho 6 netos. Olha. A minha filha tem o Tomás e a Gabi, que são 16 e 14. A Mariana, filha do Drauzio. Porque eu estou casada com o Drauzio há tanto tempo que virou, claro, sabe? virou. Elas são minhas enteadas, têm uma proximidade comigo grande. E eu tenho 2 netas, a Manuela e a Helena, de 18 e 13. E o Gabriel tem 2 filhinhas, uma de 8 e outra de 2. Que galera, hein? Sabe? Então eu tenho essas 6 pessoas que a gente ama conviver e que é uma delícia mesmo. E eu dou risada, adoro eles, adoro ficar com eles, tomar conta. Sim. Sabe? Que sorte dos filhos, né? De ter a avó que está ali. E o Drauzio também, o Drauzio é muito presente, muito presente. No sítio é uma delícia que ele conta histórias. Ele é muito bom de contar histórias. Né? E ele conta histórias e as crianças amam. Ai, vovô, conta aquela de medo, sabe? E ele adora. Olha aí o ator. Olha o ator Drauzio Varela aí, que o pessoal precisa descobrir, hein? Ele gosta de contar história de medo. Não, e as histórias... Eu flagrei ele contando para Maria, minha neta de 7 anos, histórias do Carandiru. E eu, Drauzio! E ela assim, falando, deixa, vovó, deixa que eu tô adorando. Você disse uma frase que é: todos nós somos bissexuais. Eu também sou gay, eu também sou homossexual. Eu sinto isso. Você entende? Não é uma frase de efeito que eu estou falando, não. Entendi. Entende? Eu tenho certeza disso, que o ser humano é bissexual. Eu acho que nós somos bissexuais. E que, por várias
razões, a gente vira uma coisa ou outra num grau ou no outro, entende? Haja visto que na cadeia feminina que o Drauzio trabalhou, ele via que mais de 90% das mulheres tinham relações homossexuais. Então, eu acho que é uma coisa circunstancial, se elas não estivessem ali dentro. Então, eu sempre tive essa sensação. Naquele momento, eu estava fazendo Bishop e eu estava vivendo na pele o preconceito contra as mulheres gays, sabe? E eu via, elas Você vinham... sentiu isso na pele? Ai, demais. Eu fiz a peça há muito tempo. Vinham casais de mulheres e falavam para mim assim, muito obrigada de você estar falando com respeito sobre esse assunto, entende? Então, eu me lembro desse dia que eu muito exaltadamente falei, eu sou bissexual, eu sinto em mim... Todos somos, né? Que nós todos somos bissexuais. Todos nós temos e que se essa eu quiser, sexualidade. E que se eu quisesse agora desenvolver isso, eu poderia desenvolver. Eu tenho ingredientes em mim para isso, entende? E aí a coisa virou, porque ficou assim, a Regina Braga se revela bissexual. Aí o Drauzio, inclusive, foi fazer uma entrevista e perguntava, o que você achou? O que você achou aí dessa mulher? Condição agora, sua então mulher? Então eu quero aproveitar aqui o seu programa para dizer por favor. Que eu sou heterossexual. Heterossexual. Sabe? Eu pensei que você ia falar assim, que o Drauzio também é bissexual. Não, que eu entendo. Todos somos. Por que a gente se incomoda tanto com a sexualidade do Mas outro? é porque eu sinto isso que eu falei, é super verdade. Eu sou gay, eu sei o que é isso. Eu sei o que é. Porque é uma questão só de circunstância, de carinho, de emocional. E pessoal, não é isso? É uma coisa que diz respeito à sua vida pessoal. Ninguém tem nada a ver com isso. Mas onde isso é sempre sensacionalista, né? Nossa. Quando você toca, eu nunca tinha tocado nesse assunto. Do jeito que eu toquei, um jeito meio descuidado, acho que foi, e que aí gerou uma coisa, mas também não estou nem aí com isso. É bom para provocar. Não estou nem aí com isso. Vamos provocar essa galera, Regina. Amor é privilégio de maduros, estendidos na mais estreita cama, que se torna a mais larga e mais relvosa, roçando em cada poro o céu do corpo. Olha o nome da nobreza desta minha convidada. Regina Lúcia Palhano Braga Varela. Palhano já caiu fora. Já caiu fora? Que era é outra administração. Não, Palhano é a família da minha mãe. Meu nome de solteira é Regina Lúcia Palhano Braga. Palhano Braga. E aí caiu o Palhano. Caiu o Palhano na hora que entrou o Varela. Na hora que entrou o Varela. Os Palhanos não ficaram chateados, não? Eu que fiquei chateada de perdê-los. Mas me diga o seguinte, o que é a vida? Você faz cada pergunta simples, né? Simples, direto. Claro. Pão, pão, queijo, queijo. O que é? É um mistério. É um mistério, né? Que arrepia e faz a gente estar aqui querendo descobrir, né? Pessoal, agora ela botou óculos porque ela vai me contar uma coisa. O que irrita o Drauzio dentro de casa? O que não pode fazer? O que não pode fazer? Deixar muita luz acesa. Ele é do tempo que falava assim, você é sócio da Light? Sócio da Light. Ele tem aquele jeito de conferir tudo, né? Quem deixou. Não pode deixar. E falar dele aqui na televisão, ele fica chateado? Né? Falar dele? É aqui, igual nós falamos. Não. Nós não. Não, nós não. Não, nós não. A entrevista dele com você foi ótima. Ele adora você. Beijo pra ele, pra toda a turma, Braga, Nunes, Varela. Obrigada. E é o nosso curso de risada, hein? Nosso curso de risada, atenção, inscrições. Nós vamos preparar essa. Tá bom.